Então, o que a gente começa a entender? Que todo trabalho feito, todo trabalho operacional deve ser documentado em um manual de operações, tá? E isso não é novidade, não. As grandes franquias fazem isso há anos, com excelência, né? As grandes franquias se tornam grandes franquias porque elas fazem isso e possibilita escalar, né? Crescer rapidamente e manter a qualidade. Então não é novidade nenhuma, mas precisa ser feito, tá? Precisa ser feito. Quebrar o paradigma de, isso é coisa de empresa grande. Fazer processo, fazer manual, documentar tudo. Para que eu vou fazer isso? É coisa de empresa grande. Quando, na verdade, não é porque a empresa é grande, fez processo porque ela é grande. Ela ficou grande porque ela fez processo, né? A empresa grande é a empresa pequena que faz as coisas certas. E essa é uma das coisas certas a serem feitas para virar uma empresa grande, tá? Senão a coisa não vai, simplesmente não vai. Você vai ficar indo e voltando, indo e voltando. E agora oficial, eu sou Leandro Maia, ajudo donos de negócios a ter crescimento lucrativo. Para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Tá? Essa série Fly Empresas é a live 33, quer dizer que nós estamos há 33 semanas fazendo live todas as semanas. Cada live é um capítulo à parte, muito conteúdo. Conteúdo que vai deixar a sua empresa, o seu negócio, o seu comércio, seu centro de prestação de serviços um passo mais próximo de ter um crescimento lucrativo real. Tá? Então seja muito bem-vindo quem está aqui pela primeira vez. Para quem já é de casa, vai ser conteúdo extremamente de valor e extremamente prático, como de costume. Tá? Eu sempre trago compromisso de trazer conteúdo extremamente prático. Então quem já é de casa já sabe. Vamos que vamos. Então, o tema de hoje está aqui: como melhorar a qualidade e a organização do seu negócio, criando processos de forma rápida e eficaz. Nós vamos falar aqui de processos para o negócio. Tá? É um assunto, uma área evitado por muitos donos de negócio, mas não dá para ter sucesso real e sem isso, né? E hoje nós vamos entender aqui por quê e como fazer isso de forma muito simples, né? De forma a mais simples possível, tá? Então é o seguinte, o que nós vamos ver aqui, né? A série Fly Empresas, tá? Boa noite quem está chegando aí, vamos que vamos. A série Fly Empresas ajuda donos de negócio a ter crescimento lucrativo. Então, o que nós vamos ver aqui? O foco principal vai ser ajudar você a melhorar a qualidade dos resultados do seu negócio, a qualidade da operação, a qualidade dos produtos, a qualidade da forma de entregar, a qualidade do serviço, né? No geral, você vai passar a ter um negócio, uma empresa, um comércio, o que quer que seja, mais organizada, mais organizados. Tá? Vai melhorar a organização, vai conseguir gerar resultados mais consistentes com o que nós vamos passar aqui, vai conseguir deixar os clientes mais satisfeitos com tudo que nós vamos falar aqui. Você vai ter mais controle do negócio. Né? Hoje nós vamos falar aqui o que fazer para você ter mais controle do negócio. E controle gera o quê? Gera liberdade. Seu negócio não depende tanto de você para rodar mais, né? Quando você entende o que nós vamos falar aqui e aplica. Tá? E todo esse benefício aprendendo a criar processos. Né? Só que nós vamos falar de processo de forma muito simples. Né? Processo às vezes parece uma coisa complicada demais, e dependendo da forma como você ouvir isso e tentar fazer, é um caminho sem fim. Tá? Então nós vamos falar aqui de uma forma muito simples e eficaz para fazer processo. Beleza? Então, né, se você está aqui comigo, já compartilha aí com alguém que tem negócio, que precisa ver isso aqui, tá? Que precisa de mais organização para o negócio, precisa criar uma estrutura para crescer, né? Para sair daquela luta diária ali e criar a estrutura para gerar o crescimento. Tá? Compartilha com essa pessoa. Então, a situação atual aqui do seu negócio, talvez, tá? Vai se identificar com uma das verdades abaixo. Pode ser que uma das verdades que eu vou falar aqui faça sentido para você. E se fizer, você vai ter que assistir até o fim, porque você está precisando desse conteúdo, está precisando aprender isso. Então, por exemplo, né, no seu negócio tem uma desorganização geral, tá? As coisas não tem muito responsável, acaba deixando de fazer, não tem muito prazo, começa e não acaba, não encontra as informações que precisa, não sabe se fez, se não fez, não sabe se pagou, se não pagou a conta, não sabe se... É uma desorganização geral, tá? Tem aquela desorganização geral, ou, né, se tem, você precisa ficar até o final aqui, que você vai entender como mudar isso. Outra coisa, né, se no seu negócio você costuma pensar que ninguém faz nada direito, né? Você contrata um funcionário e ele nunca faz do jeito que tem que fazer, tá? Ou ninguém faz tão bem como você. Às vezes você
quando você fundou o seu negócio, você faz uma coisa tão bem, ou você é melhor vendedor, ou é melhor para atender o cliente, ou é melhor para prestar o serviço de foco do seu negócio, e ninguém faz tão bem quanto você. Né? Essa, se for uma verdade para o seu negócio também, você precisa ver até o final. Tá? Tudo que nós vamos falar aqui relacionado a processos é para mudar isso. E ainda, se acontecem erros constantes, erros que geram custos excessivos, né? Acaba gastando mais, ou tem retrabalho, ou tem que devolver alguma coisa, ou tem que fazer uma troca, ou erros que geram reclamação de cliente, tá? Se acontece isso constantemente no seu negócio, você também precisa assistir até o final aqui e entender como melhorar essa forma de criar processos, tá? Processos costuma ser um pouquinho temido pela complexidade que parece ter, tá? Mas quando você aprende essa estrutura simples que nós vamos fazer aqui, a coisa melhora. Tá? A coisa melhora, fica mais fácil e você consegue colher os frutos, que é melhorar a qualidade, deixar o negócio mais organizado, deixar o cliente mais feliz, com consistência, gerar resultados mais consistentes, tudo isso, tá bom? Então a grande pergunta, né, a ser respondida hoje aqui é o seguinte: e se houvesse uma forma de garantir a qualidade e deixar a operação organizada, gerando resultados com consistência, né? Se essa forma fosse criar processos, você queria entender um pouco mais sobre isso? Você, se entendesse, você aplicaria no seu negócio esse conceito? Se você visse resultado real, tá? Então vamos lá. A gente está falando bastante de qualidade, né? Melhorar a qualidade. Primeiro tem que estabelecer o que é qualidade, tá? E para estabelecer isso, eu vou contar aqui, falar aqui de um dos maiores exemplos de qualidade da história. É um restaurante que tem mais de 35 mil unidades pelo mundo, tem consistência de mais de 50 anos, deixando os clientes satisfeitos, produzindo os mesmos resultados consistentes, que é o McDonald's, né? McDonald's. De 2014 para cá vinha até caindo, porque não está se adaptando aos padrões de consumo, às mudanças de padrões de consumo, mas não apaga a história, tá? O McDonald's tem mais de 50 anos gerando o mesmo resultado com consistência em países diferentes, pessoas diferentes, seja de noite, seja de dia, seja de fim de semana, né? E com consistência, tá? Isso é uma qualidade absurda. Em larga escala consegue repetir os mesmos resultados. Eu poderia citar outros exemplos aqui: Subway, Starbucks, Outback, né? Alguns você vai achar, mas não é bom, não é bom o sanduíche, não é boa a comida. Depende, né? Ele cumpre um requisito ali. Se cumpre um requisito, é qualidade. Qualidade é isso. E todas as grandes franquias também são assim. Todas as grandes franquias, a gente pode citar até Cacau Show, né? Tem uma qualidade. Você vai num lugar, é exatamente igual ao outro, o produto é sempre o mesmo, é sempre o mesmo. Tem numa loja, tem na outra, ser atendido da mesma forma, tá? Então isso tudo é qualidade. Repetição, padrão, consistência, tá? E qualidade tem muito a ver com satisfação do cliente. Existe inclusive uma fórmula, tá? Uma fórmula tanto para a qualidade quanto para a satisfação do cliente, que é o seguinte: qualidade é quando cumpre requisitos, quando atende o requisito. Se deveria ter feito algo de certa forma e fez, bom, aquilo tem qualidade. Satisfação do cliente é a mesma coisa, quando atende às expectativas. O cliente ele chega na sua loja, te liga, está buscando um serviço, ele está com uma expectativa do que ele quer com aquilo, né? Que resultado ele espera, como ele acha que vai ser. Supriu essa expectativa? Esse cliente satisfeito, né? Satisfação é igual a atender expectativa, né? Quando a realidade, né, o resultado, a realidade é igual à expectativa. Pronto, cliente satisfeito. Quando você entrega o que promete, cliente satisfeito, né? Você prometeu para vender e cumpriu lá na operação. Foi exatamente como o cliente previu, cliente satisfeito. Para encantar o cliente, surpreender o resultado, a realidade, aquilo que você entrega, tem que ser acima da expectativa. Algo que ele não esperava, né? Gera aquela sensação: nossa, por essa eu não esperava. Tá? Então, satisfação do cliente e qualidade estão muito relacionados, né? Os dois representam suprir uma necessidade, atender uma necessidade. E você pode entender qualidade como padrão, né? Tem itens, né? Tem produtos que tem um padrão superior, que possui mais atributos, né? Ferrari e Fusca, por exemplo, qual que tem mais qualidade? Os dois têm uma qualidade absurda, né? A Volkswagen produziu 21 milhões de Fuscas, mais de 20 milhões, a última vez que eu vi, com extrema consistência, durante anos, e sempre igual. Agora, a Ferrari tem uma qualidade superior, tem mais atributos, mas os dois têm qualidade, não dá para falar que um tem mais que o outro, tá? Não dá para falar. Então, qualidade é padrão,
tá? Qualidade é seguir um padrão, cumprir requisitos. Satisfação do cliente é atender as expectativas, prometer e cumprir, tá bom? Nós vamos falar muito disso aqui hoje, principalmente da parte de cumprir, tá? A promessa. Cumprir aquilo que você se propôs a cumprir, a fazer. Atender a expectativa do cliente. Como fazer isso de forma consistente? Esse é o foco aqui hoje. E por outro lado, né, a gente está falando de atender a expectativa do cliente, a insatisfação vem quando a expectativa é maior que a realidade. Isso na vida, na verdade, né? Não é só nos negócios, não. Você vai fazer uma viagem, você não está esperando muito daquela viagem, aquela viagem que acontece de repente, assim, você não está com muita expectativa, te surpreende e você fica super feliz. Às vezes você está indo num lugar que você criou uma expectativa, a expectativa está alta, não é daquele jeito todo, você não fica tão feliz, porque a expectativa foi maior que a realidade. Então, sabe, eu gosto de dar muito exemplo com comida, porque comida mata a gente de raiva. Sabe quando você vai a um restaurante, a um lugar, você pede um prato, você vê o nome lá, você pô, isso aqui deve ser top, né? Aí, um prato um pouquinho mais caro, precinho mais caro, aí você pede o prato e na hora que chega, você olha assim, você, nossa, é isso, decepcionante, né? Não é que é ruim ou que você não gostou, mas você esperava mais. Quando você espera mais e não atende a expectativa, você fica insatisfeito. E o seu cliente é exatamente assim. Tá? Ele fica insatisfeito quando ele chega com uma expectativa e não cumpre essa expectativa. É igual você ir no salão ou no barbeiro, cortar o cabelo e não ficar igual você imaginava, ficar diferente. Você não vai ficar satisfeito, né? Se for abaixo das expectativas. Tá? Então, quando vai numa loja também, se o cliente vai na sua loja, vai no seu escritório, né, e não é bem atendido, isso demonstra o quê? Imprevisibilidade. Ele foi esperando o quê? Ser bem atendido. Todos os clientes esperam ser bem atendido, né? Uma expectativa. Se ele não é bem atendido, mostra o quê? Imprevisibilidade. E a imprevisibilidade sobre a percepção do cliente é péssimo, tá? A certeza é uma necessidade do ser humano. O cliente ele tem necessidade de certeza. Então, quando ele vai no lugar, ele sente que ele escolheu ter uma experiência. Pô, vou num lugar tal, porque é assim, tal, 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 eu gosto. Aí, se não acontece da forma como ele imaginou, parece que ele não está tendo controle da experiência dele, parece que está controlando por ele. Tá? Parece que você está decidindo por ele. Aí parece que não se importa com o cliente. Então, a imprevisibilidade, às vezes, gera uma insatisfação que o cliente nem sabe por que rola, né? Por que acontece. Nem sabe. Ele só sabe que fica insatisfeito e, às vezes, não volta mais. Então, previsibilidade é a palavra-chave aqui, tá? Previsibilidade. Você precisa lembrar que o negócio tem dois momentos principais. A gente já falou deles aqui. O primeiro é fazer promessas. Você faz promessas. Quando? Marketing e vendas. O objetivo do marketing e vendas é conquistar clientes. Você passa por um processo de atração, gera demanda, depois você converte, né, de conversão, conquistou os clientes. Então, o marketing e vendas é a fase de fazer as promessas. Tá? Promessas não é no sentido de mentira, né? Mas no sentido de falar o que você vai entregar, tá? Convencer. Então, fazer promessas, marketing, vendas, conquistar clientes. E o segundo momento é entregar o que prometeu. Né? Você prometeu, agora você tem que entregar. Aí é a operação. O objetivo da operação é o quê? É gerar esse valor, entregar o que você prometeu e gerar lucro. Né? O objetivo da operação no negócio é isso. Gerar o valor do cliente e gerar o lucro. Tá? Para quê? Para repetir. Se não sobra o lucro, não reinicia o ciclo. Se não gera valor, não cumpre o que prometeu. O cliente é insatisfeito. E é isso consistentemente. Fala de prometer, cumprir, com consistência. Tá? Então, o foco aqui hoje vai ser nas operações, né? Na entrega, no entregar o que promete, no padrão, para isso. A gente poderia falar de padronização de marketing e vendas também, que tem método, tem indicador, tem processo, é exatamente a mesma coisa. Só que é um padrão com um outro foco. O foco aqui hoje vai ser a operação. Né? E o sucesso da operação, né, vem de um resultado consistente, como eu falei. Né? O sucesso vem de um resultado consistente e previsível em satisfazer a expectativa do cliente e, às vezes, superar. Se você esperar sempre a expectativa do cliente, aí eu viro um novo padrão, né? Ele já vai com essa expectativa. Então, às vezes, você supera. Tá? E para fazer isso, né, você tem que fazer o quê? Conhecer as expectativas. Como é que você vai atender a expectativa do cliente se você não conhece a expectativa? Então, qual é a expectativa do seu cliente? Né? Quem é o seu cliente? Isso é importante, né? Se você não sabe quem exatamente é o seu cliente, qual é a expectativa dele, não dá para atender a expectativa dele, não dá para ter qualidade. Né? Quais atributos ele valoriza? Sem saber isso, não existe qualidade.
tá? Então, vai na live 29, que a gente fala lá como descobrir, né? Na live 29 a gente fala como descobrir, atrair e multiplicar o cliente ideal. Vai lá e entende essa parte. Aqui nós vamos falar como satisfazer as expectativas, gerar valor, né? Considerando que você já entende o que seu cliente quer, o que ele espera, qual que é a expectativa dele no seu negócio. Você vai entender como satisfazer consistentemente, como fazer isso com extrema consistência, tá? Isso que nós vamos falar aqui. E a resposta é a seguinte, né? A gente já deu uma palhinha lá no início. Como melhorar a qualidade do negócio, satisfazer as expectativas do cliente e de quebra deixar a empresa mais organizada? Como, né? Não importa o dia, não importa a hora, não importa se você está de folga e a sua equipe que está atendendo o cliente, não importa quem atende o cliente, ou se você está de férias, como deixar o cliente sempre satisfeito e ter a qualidade do serviço e do produto, né? Enfim, sabendo que pessoas são imprevisíveis, né? Por mais que você tenha uma equipe competente, treinada, são imprevisíveis, né? Estão mais suscetíveis a erros, ou a humor, ou a motivação. Então só existe uma forma, tá, de garantir isso. É depender de sistemas e não de pessoas, tá? É depender de um sistema, tá bom? E o que é o sistema? O sistema, ele integra todos os elementos necessários do negócio, tá? Transforma o negócio em uma máquina previsível de geração de valor. Quando você tem um sistema, tá? E não é de tecnologia que eu estou falando aqui, é de componentes trabalhando juntos de forma sinérgica. Quando você tem um sistema, você tem mais organização, mais previsibilidade, mais qualidade, mais satisfação do cliente, tá? E o sistema ele é composto por o quê? Pessoas e processos, tá? Você pega os processos e as pessoas dão vida ao sistema e operam o sistema, os processos ditam o funcionamento do sistema, tá? E o que mais? A infraestrutura, né? Seja física, seja tecnologia, produtos, né? O mix de produtos também integra esse sistema. Então tudo isso se relaciona, mas a base é pessoas e processos, né? A infraestrutura, produtos, etc., complementa. Tudo isso se relaciona com a sinergia para gerar um resultado específico. Aí a coisa fica consistente, fica um reloginho, né? Como várias partes de um relógio trabalhando juntos. E os processos, como eu falei, são os processos que ditam o funcionamento do sistema. E o sistema é a única forma de deixar sua empresa extremamente consistente. Então, hoje nós vamos focar aqui como criar processos de uma forma realmente eficaz, realmente simples, tá? Como fazer isso. Porque essa é a única forma de gerar o mesmo resultado milhões de vezes, né? De várias vezes ao dia, todos os dias, em vários lugares, né? Dependendo do quanto você expandir. E é algo essencial para o crescimento, tá? O negócio, né, tem um ciclo de crescimento onde ele sai lá da concepção, quando você tem a ideia da empresa, passa por aquela construção, supera a parte de validação e afirmação, né, que é quando o mercado testa a sua empresa, você vai fazendo ali seus primeiros negócios, as primeiras vendas, é uma luta para fazer venda, até pegar tração e já ter vendas entrando e etc. Tá? Depois passa por uma fase de aquecimento, amadurecimento do negócio, que é quando começa a contratar pessoas, quando a empresa começa a crescer, pegar um certo corpo, tá? Não muito grande ainda, mas para sair dessa fase que a empresa está amadurecendo e ir para a fase de crescimento, essa etapa, construção de processos, padronização, delegação, né? Não existe muita delegação ao certo sem processo. Para superar essa etapa e entrar na etapa de crescimento, depende puramente de padronização de processos, tá? Puramente. E, né, desta forma, a gente atende a um dos princípios do crescimento lucrativo, né? Eu falo de vários princípios para o crescimento lucrativo, falo de 10 princípios, tem um que é o seguinte: o negócio precisa operar para gerar o mesmo resultado milhões de vezes, né? Através de um sistema com processos eficientes e consistentes para obter excelência com qualquer pessoa, em qualquer situação, assim garantindo previsibilidade e satisfação, né? Em essência, o negócio precisa operar para gerar o mesmo resultado milhões de vezes. Tá? Precisa operar para gerar o mesmo resultado milhões de vezes. Atender sempre da mesma forma, de uma forma padronizada, excelente, né? E para isso, você tem que imaginar o seu negócio, sua loja, seu centro de estética, sua loja de informática, sua loja de material de construção, seu pet shop, sua loja de moda, de roupa, de calçados, o que quer que seja. Você tem que imaginar isso da seguinte forma: imagina que você vai se preparar, tá? Você está se preparando para ficar um ano fora. Você vai, vou ficar um ano fora. Tirar um ano sabático aqui,
vou para uma praia remota que não pega celular, né? Hoje em dia, uma ilha, vai para uma ilha que não pega celular. Você vai ficar um ano fora. E você quer que o negócio continue rodando, funcionando, a todo vapor. Aí você vai contratar um substituto, vai contratar uma pessoa, contratar um novato para operar o seu negócio durante esse um ano que você vai ficar fora, né? Você vai para uma ilha deserta, não pega celular, você quer que continue rodando a máximo vapor o seu negócio, tá? Como, né? Aí a pergunta, o que você precisaria fazer e entregar na mão dessa pessoa, esse substituto novato, né? Ele é competente, mas não conhece o seu negócio, para ele fazer bem a gestão do seu negócio durante um ano quando você está lá fora. Você acha possível? Né? O que você precisa entregar na mão dele para ele fazer isso? Basicamente, você precisa de um manual completo, tá? Um manual completo. E o objetivo do manual é dizer, olha, é assim que agimos aqui. Toma, toca o negócio aí para mim. É isso, né? É isso que precisa ser feito para alguém operar o seu negócio. Então, o que a gente começa a entender? Que todo trabalho feito, todo trabalho operacional deve ser documentado em um manual de operações, tá? E isso não é novidade, não. As grandes franquias fazem isso há anos, com excelência, né? As grandes franquias se tornam grandes franquias porque elas fazem isso e possibilita escalar, né? Crescer rapidamente e manter a qualidade. Então não é novidade nenhuma, mas precisa ser feito, tá? Precisa ser feito. Quebrar o paradigma de, isso é coisa de empresa grande. Fazer processo, fazer manual, documentar tudo. Para que eu vou fazer isso? É coisa de empresa grande. Quando, na verdade, não é porque a empresa é grande, fez processo porque ela é grande. Ela ficou grande porque ela fez processo, né? A empresa grande é a empresa pequena que faz as coisas certas. E essa é uma das coisas certas a serem feitas para virar uma empresa grande, tá? Senão a coisa não vai, simplesmente não vai. Você vai ficar indo e voltando. E os manuais você pode dividir no manual de operação, que você fala de todo o trabalho realizado, de todo o trabalho operacional, rotinas, tá? Atribuições, a parte de administração financeira, administração de pessoas, tudo de gestão você pode pôr nesse manual de operações. E pode fazer um manual de crescimento e expansão, que lá vai ser falar de campanhas, procedimentos para abrir uma outra unidade, né, desde a parte jurídica, a parte de layout, a parte de comércio, a parte de projeto, de contratações, né? Pode fazer 2 manuais, um de operação, que é o primeiro que você tem que fazer, né? Porque você só consegue abrir um segundo quando a primeira está redonda e você elabora o manual de operação do primeiro negócio, que vai servir para o segundo, e depois o manual de crescimento e expansão, que nós não vamos nem focar aqui. Você vai entender a essência, né? Eu vou te ensinar aqui uma forma bem prática e que gera resultado duradouro. Porque não é rápido fazer isso, você vai entender. Mas eu vou dar um kickstart que você vai conseguir colher frutos em semana que vem, tá? Se você sentar uma horinha depois e aplicar o que eu estou ensinando aqui, que é extremamente prático, semana que vem você vai estar colhendo frutos. E aí é o seguinte, né? Esses manuais, né? Manual de operação, basicamente, ele é um conjunto de processos. A gente está falando de processo aqui, que é um assunto que muita gente acha chato, mas, né, chato é o negócio não crescer, entra ano, sai ano, continua a mesma coisa. Isso que é chato. Então vamos fazer o que tem que fazer. E o processo é como se fosse uma receitinha de bolo. Você vai seguindo, coloca isso, um pouco disso, de tal hora faz isso, espera um pouco, tal pessoa faz isso, pronto, chegou no resultado desejado. É um guia, um tutorial. Né? Processo é o passo a passo do sucesso. Passo a passo do sucesso. Seguiu, gerou o resultado. Pronto. Tá? E sabe o que vai trazer para o seu negócio, para sua empresa, ter processo? Organização. Né? O processo organiza a ação. Ele traz ordem, evita caos. Tá? Então, o processo gera organização. Organização gera qualidade. Qualidade gera previsibilidade. Previsibilidade gera controle. Você sabe como é que vai acontecer as coisas, você consegue interferir quando não está indo para aquela direção. E controle gera liberdade. A partir do momento que você sabe o que vai acontecer, sabe que você tem o poder de evitar que algo ruim aconteça. Né? Você vê um indicador de leads, né, de potenciais clientes caindo, você já age antes que as vendas caiam no mês seguinte. Tá? Você consegue antecipar. Então, isso, controle, é libertador. Né? Você consegue delegar com muito mais facilidade uma atribuição que você tem todos os dias e poderia liberar seu tempo para focar no crescimento do negócio. Então, o que vai até hoje lá para o feed, né, no post na sequência, é a hashtag, é a frase, processo é libertador. Processo é libertador, tá? Isso que você precisa para o seu negócio. Então, vamos lá. Erros comuns a fazer processo, tá? Erros que costumam ser repetidamente cometidos
quando se tenta fazer processo, né? Às vezes você, pô, legal, negócio de processo, vou fazer na minha empresa, vou fazer na minha loja, no meu negócio, vai me ajudar. Aí você tenta fazer e comete alguns desses erros. O primeiro é copiar o processo de outro negócio, outra organização. E assim, não vou falar que não pode nem olhar, lógico que pode se inspirar, pode pegar as ideias, mas cada organização possui suas próprias particularidades, tá? Atribuições, sequência, fluxo um pouquinho diferente, rotinas um pouquinho diferentes, né? Cada um possui suas próprias particularidades. Então não pode pegar um Ctrl+C, Ctrl+V, um raio-x, um igualzinho ali. Tem que dar uma filtrada, né? E olhar para a sua operação, mapear, que nós vamos falar como fazer aqui. Isso é um erro. Outro erro ao criar processos, que acaba indo para a direção totalmente errada, é não envolver quem executa, né? Às vezes você tem uma pessoa que executa uma tarefa todos os dias. Aí você vai lá, olha, você tem que fazer assim, 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 a partir de agora, tá bom? Aí a pessoa, às vezes, né, como ela que está no dia a dia, ela que está com a mão na massa, ela é a melhor pessoa para saber como fazer aquilo. Então tem que ser uma coisa conjunta, tá? Tem que ser uma coisa conjunta. Não envolver quem executa é um erro comum. Falta de clareza dos objetivos do projeto, do processo. Às vezes você vai escrever uma rotina de trabalho, um passo a passo de alguma coisa que você nem vai saber para quê. Vou fazer um passo a passo aqui. Faz isso, depois isso, depois isso, depois isso. Pô, mas que resultado que isso gera? Você tem que estar com foco sempre no resultado que vai gerar. Gerar um bom atendimento ao cliente, manter a loja limpa, manter a loja organizada, cumprir, manter os registros, cadastrar clientes, né? Qual é o objetivo do processo? Tem que estar com o olho no objetivo, né? Outro erro comum é não monitorar o cumprimento ou não garantir o cumprimento, né? Você faz o processo, entrega para a equipe, você treina a equipe, apresenta e tal, e larga para o lado. Aí passa 3 meses, a pessoa já está fazendo de outro jeito, não está cumprindo o processo, tá? Aí todo o trabalho feito é perdido, né? O processo deve ser constantemente verificado, olhando indicadores, acompanhando, ver se está sendo seguido, né? Corrigido quando precisar, e sempre vai precisar, né? Outro erro que costuma acontecer também, fazer processo e não mostrar para a equipe. Às vezes, né, você enquanto dono, eu vejo muito isso acontecer. Supera até a barreira do tipo assim, pô, vou fazer isso, né? Tá certo, meu negócio, quero que ele cresça, vou fazer. Aí toma coragem e faz. Aí fica meio sem jeito de mostrar para a equipe, né? Tipo, pô, não sei nem se eu deveria fazer, imagina mostrar. Fica sem jeito de mostrar para a equipe. E a equipe não gostar, ou a equipe não usar. Pô, você já fez, né? Se você fez, você acreditando que vai dar certo, você vai desistir? Mostra para a equipe, treina, acompanha, debate, escuta a equipe, ajusta se precisar, mas mostra e mantém ele, né? Garante o cumprimento. Outro erro também, e esse é o mais difícil de evitar, são processos ambíguos demais, né, que tem vários sentidos, ou inespecífico, incompleto, que a pessoa tenta seguir, mas não consegue, fica na dúvida, gera o resultado. E isso sempre vai acontecer, você tem que ir aperfeiçoando constantemente o processo, tá? Para até chegar num ponto que qualquer um consiga executar. Se você pegar aqueles cartõezinhos de avião com instruções de segurança, né, aquilo ali são anos e anos amadurecendo até chegar naquele nível. Um dia eles mudam a figura, muda a ordem, né? E vão, não sei nem, quero nem saber como é que eles testam isso, né? Quando acontece um acidente, ou sei lá, mas vai amadurecendo, melhorando, até que todo mundo consegue entender, tá? O processo tem que chegar nesse nível. Outro erro, né? O último erro aqui, é o processo ser rígido demais, que só engessa, tá? Que só engessa. Aqui só trava, não ajuda em nada. Ele mais deixa lenta a organização do que ajuda. Mas esse é o erro mais difícil de cometer, tá? Geralmente ninguém faz todos os processos rápido assim, né? É um processo lento, isso aqui é uma etapa, é uma construção, né? Então vamos lá. Como fazer então? Né? Você tem vários erros que podem ser cometidos aí, que devem ser evitados, né? Mas que se demora, acaba cometendo. Como fazer o processo? Primeiro a gente tem que entender a estrutura. Eu estou falando de processo, passo a passo do sucesso, né? Guia, tutorial. Você pode imaginar algo escrito, algo em tópicos, enfim. Cada um desses documentos é um procedimento ou uma instrução de trabalho, se for muito específico, né? Se for um pouco mais geral, um procedimento uma estrutura, ou uma instrução de trabalho. Então, por exemplo, a instrução de trabalho de abrir e fechar a loja. É uma instrução de trabalho, né? De abrir e fechar. Essa instrução de trabalho ela está dentro de um subprocesso, né, que é um fluxo maior da operação, do dia a dia, tá? Que está dentro de um processo, que está dentro de um macroprocesso, que está dentro da cadeia de valor do seu negócio.
né? Então tem essas 5 etapas: cadeia de valor, que é as áreas do negócio como um todo, os macroprocessos, macroprocesso operacional, macroprocesso de gestão de pessoas, macroprocesso de gestão de financeira. O de gestão financeira se divide em alguns processos: contas a pagar, contas a receber, né, pagamento, que aí tem pagamento, lançamento de notas, conciliações. Aí tem o procedimento de conta de conciliação, tem o procedimento de contas a pagar, de lançamento de notas. Cada um tem várias etapas, tá? Mas a essência é o seguinte: cada processo você pode representar ele e deve criar um fluxograma, né? Tem sempre uma imagem vale mais que 1000 palavras. Um fluxograma é uma ótima forma de comunicar e a pessoa absorver, né? Ela vai entender o fluxo, entender a sequência, entender quais são os passos e absorve muito mais fácil do que ler. Então sempre comece com um fluxograma, até para você entender as etapas ali, tá? Aí fluxograma tem um site que chama lucidchart.com, tem Visio, né? O Visio é pago, mas o Lucidchart tem umas ferramentas grátis, tem ferramentas de mapa mental que permite fazer fluxograma. PowerPoint, Excel, né? Hoje em dia o PowerPoint e Excel já atende totalmente. Você vai lá, caixinha por caixinha, etapa a etapa, tá? Cada um dos processos. Procedimentos escritos, né? Aí cada caixinha do fluxograma vira um procedimento. Pô, como é que faz isso? Esse passo, depois esse, depois esse, depois esse. Quem vai fazer isso? Quando vai fazer isso? Como vai fazer isso? Por que vai fazer isso? É procedimento escrito. Instrução de trabalho, que aí você detalha mais como fazer, né? A essência é essa, tá? Mas para começar, é legal você identificar o caminho para gerar valor, né? Por onde o cliente entra, por onde o cliente sai. Ele sai transformado, né? O cliente chega com a necessidade, passa por algumas áreas do seu negócio e sai transformado. Por um comércio, né? Num comércio, por exemplo, né? A cadeia de valor, isso se chama cadeia de valor. A cadeia de valor de um comércio, por exemplo, ele entra pelo quê? Pela área de marketing. A área de marketing tem a função de atrair clientes. Ou talvez, se for o cliente existente, a área de marketing e vendas tem atrair e convidar clientes, né? Atrair e prospectar clientes. Depois ele é atraído, ele entra no fluxo da empresa e é o momento que você atende e vende para o cliente, né? Então, primeiro você atrai ou convida, depois você atende e vende do cliente, depois você recebe do cliente e cadastra o cliente, por exemplo, para reiniciar o ciclo. Então, esse seria o fluxo do cliente dentro do seu negócio, dentro do seu comércio. Tá? Então, as áreas operacionais seriam marketing, vendas, né, atendimento e vendas, e financeiro, caixa. Tá? Esse seria o fluxo. Aí tem as áreas de apoio, que não necessariamente o cliente passa por elas, mas elas são necessárias para a operação funcionar. Que é as áreas de compras, o financeiro, o administrativo e outras áreas de apoio que alguns comércios deixam de ter, né? Tecnologia, RH, jurídico, tá? Mas são áreas essenciais. Então, você mapeou a cadeia de valor, isso vai dar uma clareza do tipo assim, pô, o cliente entra pelo marketing, sai lá no financeiro, no caixa, quando eu cadastro ele. Então, você consegue criar pontos de controle, né? Então, você consegue entender, pô, se tem poucos clientes entrando aqui, lá na frente vai ter menos faturamento, né? Lá no final vem o faturamento. Lá na frente vai ter menos vendas, tá? Então, você consegue mapear, criar pontos de controle. Agora, às vezes tem muitos clientes sendo atraídos e entrando, mas poucas vendas. Pô, então será que não há conversão? Será que há alguma coisa no meio? Né? Você consegue mapear o fluxo quando você entende a cadeia de valor. É algo extremamente simples de desenhar, né? Mas você vai entendendo um pouco melhor o seu negócio. É essencial para começar a fazer processo. Depois, você começa a mapear os processos, né? Você entendeu a cadeia de valor, você começa a mapear. E mapear é descobrir, né? É descobrir. É como é, na verdade, não como deveria ser. Porque o seu negócio já existe, né? Você já tem cliente, já está vendendo, já tem equipe, já fecha todo dia. Abre caixa, faz venda, compra, paga a conta. Já funciona. Já tem um tanto de processos do dia a dia, né? Só não está escrito, mas existe. Então, o primeiro passo é mapear, descobrir como é que é. Você vai olhar, pô, vamos olhar aqui um processo aqui de venda. Quais são as etapas do meu processo de venda? O que acontece aqui para eu fazer uma venda? Qual que é o objetivo e meta de cada etapa? Quais são as rotinas? Qual o fluxo? Qual o início, fim? O que entra, o que sai? Então, você vai mapeando. Quem que é o fornecedor? Quem que é o cliente?
Você percebe, você consegue verificar se está sendo bem feito, né? Como é que você sabe que está atendendo o meu cliente? Quais são os pontos críticos? Outro processo, processo financeiro, né? Processo financeiro, de contas a pagar, né? Quais as etapas do processo de contas a pagar? Tem lançamento de nota, tem conciliação, tem pagamento, tem transferência. Qual a rotina, né? Quantas vezes por dia que olha, quantas vezes por semana? É todo dia 5? Quando que é? Né? Qual que é o fluxo? Quem que faz? Quando começa? Quando termina? Então você vai mapeando, tá? Vai entendendo ali e depois, com o tempo, você redesenha. Né? O mapeamento é quando você descobre como que funciona. O redesenho é quando você muda. Você, pô, acho que ficaria mais eficiente o financeiro aqui se a gente pagasse conta só dia 5, tá? E se a gente só conciliasse a nota depois que tal pessoa fizesse isso, isso, isso. Pronto, aí você vai redesenhando o processo, tá? Lembrando de não deixar as pessoas que executam, né, a atividade, pô, você vai fazer o processo de vendas, chama sua vendedora para participar, vai fazer o processo de recebimento de cliente, receber, chama o seu caixa, analista financeiro, seu caixa, né, como é que, dependendo da estrutura da sua empresa, envolve essas pessoas. Então o processo passa por mapear, depois redesenhar, que é quando você vai escrever como deveria ser, é como seria mais eficiente, tá bom? E há 3 formas para cada nível de detalhamento, né? O fluxograma, como eu falei, o procedimento escrito e a instrução de trabalho, né? Se o procedimento, se a instrução, né? Se o trabalho a ser feito for complexo demais, por exemplo, atender o cliente, né? Tem o processo de vendas, mas o processo de atendimento ao cliente, você pode fazer uma instrução de trabalho, com o script de vendas, né? A estrutura a ser falada, formas de resolver objeções, tá? Produtos a serem adicionados, né? Fazer cross-sell, upsell, né? Tudo isso você pode pôr na instrução de trabalho, tá? Então, processos que você precisa ter. Se você tem um comércio ou uma empresa de prestação de serviço, você precisa ter não, principalmente comércio, tá? Você precisa ter marketing e divulgação, você precisa ter um processo para padronizar o seu marketing, sua divulgação, processo para prospecção de clientes, né? Seja base de clientes atual, né? Convidar quem já é cliente para voltar, ou novos clientes, processo de atendimento e vendas, né? Você tem que ter um processo, um padrão para atender e para vender, processo para receber dos clientes e para cadastrar os clientes. Se você tem um comércio, cada cliente que vai pagar você, se ele não tem cadastro, você já vai cadastrando ele ali. Quando você recebe, seu nome, seu CPF, etc. Já vai cadastrando. Né? Hoje isso inteligência de dados de negócio é essencial. Processo de compras, tem que padronizar o processo de compras. De planejamento e controle semanal, né? Planejamento mensal e controle semanal. Qual dia você vai planejar suas campanhas, qual dia você vai checar suas metas, quando que você vai divulgar as metas para os colaboradores, de que forma, o que você vai fazer se não for bater a meta. Você padroniza isso também, vira uma rotina. Tesouraria, né? Contas a pagar, contas a receber, conciliações, você pode padronizar também, deve, né? Gestão de pessoas, como é que você contrata, como é que você demite, como é que você faz a integração dessa pessoa, quando ela chega, o que você tem que fazer, o que você tem que ensinar, o que você tem que apresentar para ela. Gestão de pessoas como um todo, treinamento, porque treinamento ela tem que passar na sua empresa quando ela chega. De abertura e fechamento da loja, do comércio, do negócio. Limpeza, também um processo para ficar mais eficiente. Então, esses 10 processos, né? Marketing e divulgação, prospecção, atendimento e venda, recebimento e cadastro, compra, planejamento mensal e controle semanal, tesouraria, gestão de pessoas, abertura, fechamento e limpeza, esses 10 processos, se você tem um comércio, eles são essenciais. Tá? Eles são essenciais. Aí, você vai criando pontos de controle para fazer gestão. Tá? Fazer gestão. Fazer gestão é o quê? É você olhar um número, entender o que aquele número quer dizer e você definir uma ação. Né? Gestão é direcionar a ação para gerar um resultado. Então, você olha um número, dependendo do que estiver acontecendo, qual que é a meta do mês? X. A quanto estamos aqui da meta do mês? Tanto. Tá legal o ritmo? Tá. Então, beleza, vamos embora, mantém. Não tá? Plano de ação. Né? Então, você define os processos, você define os pontos de controle para você conseguir fazer gestão. Semanalmente, você vai acompanhando ali. Faz a estrutura de radar semanal, que eu falo muito, sempre falo. Né? E é isso. Aí, o grande desafio, né? A gente falou aqui de cadeia de valor, macroprocesso, processo, fluxograma, instrução de trabalho, procedimento. O grande desafio, tá, é que leva muito tempo para chegar em processo simples e eficaz. Você vai fazer processo, né?
mas vai levar muito tempo para você chegar num processo que é sucinto, né, que a pessoa vai ler, porque tem um processo que fica gigantesco. Você dá um manual de 150 páginas para a pessoa e fala assim, olha, é isso que você precisa para abrir a loja. Ela não vai ler. Vamos lá. A gente não lê o manual para montar, ligar a televisão, nem o micro-ondas, né? O processo tem que ser sucinto, tá? Mas que gera resultado. Sempre que cumprido, tem que gerar um resultado. Se a pessoa fez um negócio errado, seguiu o processo, fez um negócio errado, o erro é do processo. Agora, se ela errou e não seguiu o processo, o erro é da pessoa, porque ela não seguiu o processo. Tá? Isso tem que acompanhar. Então, vai levar muito tempo e no percurso, você vai fazer o processo e ele vai cair em desuso. Você vai fazer, vai entregar para a equipe vai tentar, você vai insistir, aí ele vai cair em desuso. Por quê? Porque às vezes ele não é tão simples, não é a melhor forma de fazer o negócio, ou não gera o resultado. Né? Aí a equipe tende a ir pelo caminho de menor resistência. Tá? Se está sendo melhor fazer sem o processo, ela vai começar a fazer seu processo. Então você vai tendo muitos documentos, vai revisando, etc. De forma que quando você acaba de elaborar tudo, você já tem que revisar de novo. Tá? Mas como é um passo essencial para o crescimento verdadeiro, né, você vai começar hoje e vai ficar constantemente revisando isso. Daqui a pouco, né, você vai começar a pegar tração, vai ter uma pessoa para te ajudar nessa parte também. Tá? Então já começa ajustando sua mentalidade. É difícil o processo? Né, assim, né? É um trabalho para quem não gosta, é um trabalho que pode parecer difícil. Mas ter um negócio desorganizado, que entra ano, sai ano, e quase não sai do lugar, também é difícil pra caramba, né? Convenhamos. Então, escolhe o difícil que vai dar mais certo para o seu negócio. Escolhe o difícil que vai gerar mais resultado, né? Entra com a mentalidade de não é tentar para ver se vai dar certo. Ah, vou ver que isso vai dar certo. É tentar até dar certo. Tá? É com essa mentalidade que você tem que começar a fazer processo. Tá, mas aqui, se pareceu difícil demais, calma aí, vou te ajudar, tá? Vamos para uma partida rápida aqui, vamos sair do zero, ou do pouco que você tem de processo, até ter um manual de operações pronto, nós vamos ter uma partida rápida, que ninguém vai te ensinar de forma tão simples assim, né? Ou tão fácil de partir, né? Tão mais rápida de partir. Eu vou compartilhar a estratégia aqui, de início rápido para melhorar a qualidade e organização da sua operação. Tá? E para nortear sua operação para sempre. É o seguinte, vamos lá. Nós vamos começar com uma ferramenta que é essencial para garantir o cumprimento de promessa. A gente está falando muito aqui de prometer, cumprir, deixar o cliente satisfeito, ter qualidade, de ter uma operação consistente. Então, é uma ferramenta que ajuda a garantir isso. Foi uma ferramenta que já se popularizou, não é nenhuma novidade aqui, mas ela foi criada na década de 30 na Força Aérea Norte-Americana. Os aviões começaram a ficar complexos demais, difícil demais de operar, começou a rolar muito acidente, aí criaram-se as listas de verificação, os checklists. Os pilotos entravam na nave, na aeronave, tinha que marcar, pô, já fechei isso, já liguei isso, já verifiquei isso, já chequei isso, já fiz isso, já pus isso, né? E não esqueci de nada, e os acidentes começaram a diminuir. É o checklist, né? E checklist, franquia, usa checklist para tudo. Como eu falei, as grandes franquias têm manuais de processos robustos, eficientes, sabem padronizar, sabem crescer. Então, são modelos a ser seguidos, tá? Modelos de padronizações a ser seguidos. E existe checklist tanto para inspeção, para você verificar algo que foi feito, quanto para orientação, que é um passo a passo para você seguir. É esse que você tem que focar no início, tá? Se você não tem o processo de construção ainda, você tem que focar no checklist de orientativo. Por exemplo, uma lista de compras. Né? Uma lista de compras, de certa forma, é um checklist que você pode ir marcando o que você quiser, se quiser, ou pode ir só olhando, pô, vou pegar isso, peguei, vou pegar isso, peguei, pegar isso, peguei. Então, enfim. E você pode fazer uma lista de compras que você coloca lá um produto que você, na hora, né, se alguém te deu a lista de compras, né, só quando criança, você pega a lista de compras da mãe, a mãe escreveu para você, você vai no supermercado. Aí você lê um produto lá, você não sabe o que é, você pega o produto errado, porque o processo estava errado, estava escrito com poucos detalhes. Ou ainda, às vezes o processo não passava pela lista de compra, não seguia a melhor rota do supermercado. Aí você ia lá, pegava um negócio de um lado, ia lá para o outro lado, aí voltava, pegava o negócio do outro, do lado do que você estava, né? Então, aí era o quê? Não era o mais eficiente possível, tá? Então, a checklist orientativo ajuda o quê? A economizar o tempo, você vai pegar a melhor sequência sempre,
ajuda a lembrar das tarefas, né? Porque às vezes, pô, fechar a loja, tem que ligar alarme, acender a luz, tirar não sei o que da vitrine, colocar isso debaixo da mesa, guardar isso aqui, pegar a chave, colocar, tirar o carregador do celular da tomada, tanto de coisa. Às vezes esquecer de uma coisa. Tem um checklistzinho colado no balcão do lado de dentro, bateu o olho, pam, 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 bateu o olho ali, pronto, orientou a ação, não esqueceu de nada, organiza uma sequência lógica. Então, você pode fazer isso para tudo, tá? Para tudo, para tudo. E o checklist, ele tem até uma psicologia por trás dele, né? Que ele é um passo a passo, que a partir do momento que a pessoa vai cumprindo ali, ela fiz um, opa, fiz outro, vai gerando um mini sucesso ali, né? Que dá dopamina, que dá motivação e faz a pessoa seguir a parada, né? Faz a pessoa ter consistência. Então, a checklist é uma ferramenta boa para isso, tá? E é muito simples. Você pode fazer 10 checklists, tá? Checklist 60, em uma sentada você faz 5. Depois de mais uma sentada, faz mais 5. É o quê? Fase do marketing e divulgação, tá? Fase da prospecção de clientes, fase de atendimento e venda, fase de recebimento e cadastro, checklist de compras, checklist de planejamento mensal e controle semanal, checklist de tesouraria, checklist de gestão de pessoas, checklist de abertura e fechamento, checklist de limpeza. Você pode fazer um checklist para cada uma dessas áreas, tá? Algumas áreas, pela complexidade, você precisa dividir em 2, 3, 4 checklists. Mas você pode fazer vários checklists, anexar tudo num Word, né? Faz várias páginas, imprime página por página, cada pessoa recebe um. Aí você vai lá com o executor, debate, ajusta, né? Basicamente espalha pela sua loja inteira, o negócio você vai dar uma partida sensacional, tá? E como desenvolver o checklist? Primeiro você cria um modelo, né? O modelo lá, vai ser nesse modelinho aqui, vai ter o nome aqui, vai ter não sei o que, vai ter tantos passos mais ou menos. Cria um modelo. Depois você vai para, começa pela área com mais erros, né? A área que você tem, que gera mais reclamação de cliente, o que dá mais problema, o que mais erra, começa por ela. Aí você escreve no topo o resultado esperado dessa área, tá? Você escolhe a área, vai no topo do checklist, você criou o modelo, escreve o resultado. Pô, esse checklist é para gerar esse e esse resultado. Fechar a venda, venda com ticket médio tal, ou fechar a loja com precisão, né? Sei lá, o resultado esperado. Aí você vai escolher quem vai executar, né? Quem vai ser o executor. Escreve no topo o nome da pessoa, né? Aí você escreve as rotinas para gerar esse resultado desejado com a pessoa, tá? Você pode cair na tentação de começar sem ela? Pode começar sem ela, mas chama ela antes de concluir, tá? Para ajustar. Aí você define a frequência que a pessoa vai executar isso. Escreva no topo a sequência, né? Pô, todo dia de manhã, todo dia de manhã, todo dia de noite, né? Uma vez por semana, toda segunda, toda terça. Escreve a frequência e faz uns testes. Aí você vai junto com a pessoa, ela vai executando, você vai acompanhando. Gerou o resultado desejado? Não. Ajusta, corrige. Sim, dá para otimizar? Ajusta também, tá? Aí você cria um local nesse checklist para registrar quando for feito. Por exemplo, cria uma escala lá de várias bolinhas, a pessoa na hora do dia que cumpriu, ela marca. Segunda, dia tal, marquei. Aí você cola no lugar. Imprime ou usa o aplicativo, né? Hoje tem vários aplicativos de checklist. Ou você imprime, cola no lugar, você bate o olho lá, a pessoa coloreou a bolinha, cumpriu. Outro dia, opa, faltou a bolinha de hoje, não cumpriu? Por quê? Vamos entender aqui o que a gente precisa fazer para a partir de amanhã cumprir isso todo dia. E vai formalizando isso, monitorando, tá bom? E o checklist, ele tem que ter o quê? Simplicidade, clareza, tá? E ser executado com frequência. Benefícios disso? Organização, redução de erros, disponibilidade de estoque, né? Se você for um checklist de compras, limpeza, se for um checklist de limpeza, satisfação do cliente, consistência, padronização, crescimento, tudo isso vai vir porque as coisas vão ficar mais organizadas, mais eficientes, os erros vão reduzir, tá? Aí vem o que? Controle, que vem o que? Liberdade, né? E isso você consegue dar uma partida rápida. Você senta, escreve checklist, espalha, alinha com a equipe, tá? Lança um por um, não vai chegar para a pessoa, a partir de amanhã você tem que executar esse. Não, vai um por um, deixa ali absorvendo, mas os resultados vão vir, tá bom? Os resultados vão vir. Então essa é a primeira estratégia que eu queria compartilhar aqui, de partida rápida, tá? Depois você vai construir um manual de operação, etc. Mas tem mais uma estratégia bônus agora, tá? Uma estratégia bônus que te ajuda principalmente no manual de operações. O checklist sozinho, né? A estrutura de checklist sozinho já te ajuda a garantir qualidade, melhorar resultados, melhorar a satisfação do cliente por completo, né? Quando você criar checklists simples, claros, for executados frequentemente,
Já vai ver resultado real, tá? Só que eu trouxe uma estratégia bônus aqui também para nortear essa operação, que é uma estratégia que responde a seguinte pergunta: como criar uma estrutura prática, né? Não é aquela coisa rígida, é prática, flexível, que funciona, mas que é rápida, só que duradoura, né? Que dura. Não é um manual que você vai ficar revisando toda semana. Aconteceu uma coisa lá, mudou o site, não sei o quê, pô, tem que revisar. Aí você fica mais tempo revisando o processo do que usando o processo, né? Como fazer essa estrutura? Sem ser um processo que vai ficar irrelevante. Resista a mudanças, tá? Porque processo, se você trouxer detalhes demais, você cria uma estrutura muito rígida que é engolido pela mudança. Por outro lado, se você traz detalhes de menos, vira um documento que não serve para nada, né? Que não gera o resultado, que ninguém segue, é aberto, ambíguo, não estabelece a consistência que você quer. Então, como chegar nesse ponto ótimo aí? Né? O que fazer? Que é o seguinte, qualquer empreendimento humano, né, depende de consistência. Né? Tem que equilibrar essa balança aí da consistência e da mudança. Né? Porque tem mudança acontecendo, tem que ser rápido para reagir às mudanças, mas tem que ter consistência da operação também. E nenhum negócio pode ter sucesso em alto nível sem consistência. Né? Então, por sorte, a gente tem algo a seguir. É uma receita do sucesso, basicamente, que foi, vamos dizer assim, inventada pelos idealizadores da Constituição Americana, lá nos Estados Unidos, em 1700 e alguma coisa. Esses caras perguntaram, pô, como é que a gente vai criar uma estrutura aqui que vai resistir a séculos, né? E a nação vai seguir ela para sempre, vamos dizer assim. Eles entenderam que a resposta para isso era criar uma estrutura baseada em princípios, né? Principle-based, né? Baseada em princípios. Não era falar o que cada um deveria fazer, era falar os princípios a serem seguidos no dia a dia, ao tomar ações e decisões. Estabeleceram princípios fundamentais e criar um mecanismo de emendas, né? Não se sabia na época, pô, daqui 100 anos como é que vai ser o mundo? Sei lá. Vamos criar uma Constituição que permita ter emendas, tá? Então, isso é até uma das, né, assim, historicamente, até uma das questões que fez talvez tenha feito os Estados Unidos virar uma potência mundial, que a base da Constituição lá foi bem sólida. Eles criaram a estrutura principle-based, né, baseada em princípios, e isso serve para os negócios. Tá? Isso pode ser a base do sucesso dos negócios. Você criar princípios operacionais, né, que não é estratégia, não é cultura, não é valores essenciais, não é tática, é um pouquinho diferente. E os princípios operacionais vai ser a base que norteia a sua operação. Tá? Tudo começa com esses princípios, tá? O seu sistema vai se basear neles, tudo que é feito vai se basear neles. E para fazer isso da forma correta, você tem que integrar o quê? Olha que sacada, você tem que integrar a satisfação do cliente, as coisas, os itens ou os componentes que geram satisfação do cliente com a sua operação, com os componentes do seu sistema. Tá? Como fazer isso? Primeiro, você identifica qual que é a sua promessa. Né? A gente falou de prometer e cumprir, prometer e cumprir. Então, identifica bem qual o benefício que você entrega. Né? Qual que é o objetivo do seu sistema, o que você entrega. Tá? Porque você entrega um benefício além do produto do seu serviço. Né? Seu produto ou serviço gera uma transformação no cliente. Qual que é essa transformação? Né? Aí você estabelece critérios para definir se esse benefício vai ser entregue. Por exemplo, da Disney, o benefício da Disney é criar felicidade. O propósito da Disney é criar felicidade. O que ele entrega para o cliente? Felicidade. Aí ela tem 4 critérios que, se atendidos, o cliente fica feliz. Que é o quê? Em ordem, você tem que priorizar. É segurança, cortesia, espetáculo e eficiência. Né? Basicamente, o cliente foi lá, está seguro, todo mundo atendeu ele bem, ficou surpreendido com o espetáculo e tudo funcionou de forma eficiente, ele ficou feliz. Né? Basicamente isso. Aí você olha para o seu negócio e pergunta assim, pô, como que você melhora a vida do seu cliente? Qual benefício você entrega? O que você melhora na vida dele? Tá? Aí você pensa até a seguinte pergunta: pelo que você quer ser recomendado pelo seu cliente? Qual sensação você quer gerar nele? E aí, você pergunta também, o que sua operação precisa transmitir se gerar essa sensação do seu cliente? Então, por exemplo, uma loja de roupa de bebê. A loja de roupa de bebê, às vezes, pode ser que o benefício entregue a realização de um sonho, né? A pessoa, pô, às vezes tinha um sonho do teu filho, você vai entregar roupa ali, vai vender roupa, mas você está ajudando a mãe a realizar aquele sonho. Por exemplo, de características a serem entregues, cumpridas: cortesia,
cuidado e comodidade, por exemplo, né? Às vezes a pessoa quer realizar o sonho, ela quer ter uma comodidade. E isso chama promessa de marca, né? Esses critérios que guiam você a gerar o benefício entregue. Isso chama promessa de marca. Todo negócio, você vai conseguir definir 2, 3, 4 palavras que são as promessas do seu negócio, né? Que é pelo que você vai ser recomendado pelo seu cliente. O cliente vai chegar e falar, pô, aquela loja lá, eu gosto lá porque eles têm muito cuidado com a gente, ou tem muita cortesia, ou tem muita empatia, né? Sei lá. Aí isso chama promessa de marca. Isso é a chave para você encontrar os princípios operacionais do seu negócio. Tá? Isso é a chave. Você faz o quê? A grande sacada, né? Você integra o sistema, que são o quê? Pessoas, infraestrutura e produto, com isso. Né? Basicamente, você coloca lá, promessa de marca. Cortesia, cuidado, eficiência. 3 linhas, cortesia, cuidado e eficiência. Aí você vem na coluna produto. O que eu preciso fazer para garantir que o meu produto vai fazer o cliente se sentir cortesia? Por exemplo, trabalhar com produtos com bom custo-benefício e que gera valor no cliente. Por exemplo, né? Todo o seu mix de produtos pode ser um mix de produtos que gera valor no cliente, que tem um bom custo-benefício. Porque o cliente vai sentir cortesia quando ele for lá. Olha que legal, você vai estar usando o seu mix de produtos para gerar cortesia. Aí você poderia perguntar o que precisa fazer para garantir que sua infraestrutura vai fazer o cliente se sentir cortesia. Por exemplo, vitrine sempre arrumada, loja sempre organizada e convidativa, né? Aquela vitrine convidativa que o cliente olha e tem vontade de entrar. Isso é um princípio operacional essencial. Você vai definir seus processos, vai ter sempre o foco de ter a vitrine sempre arrumada, a loja sempre organizada. Tá? Aí você vai para o pessoal. O que precisa fazer para garantir que o seu pessoal, sua equipe, seus colaboradores vai fazer o cliente sentir cortesia? Por exemplo, contratar somente pessoas simpáticas quando for para atendimento direto ao cliente, simpáticas e empáticas. Né? Fornecer treinamentos de atendimento a todos, por exemplo. Tá? Aí você vai ter vários procedimentos para garantir esse princípio. E por aí vai, né? Por aí vai. O que precisa fazer para garantir que o seu produto vai fazer o cliente se sentir cuidado? Por exemplo, escolher os produtos com zelo, né? Escolher produtos de boa qualidade, que apresentam durabilidade. Se o cliente for comprar uma coisa de você, que ele vai chegar em casa e vai quebrar, ele não vai se sentir cuidado. E se ele não se sentir cuidado, o benefício que você entrega, tá? O benefício que você entrega, ele não vai se sentir também, vai ficar insatisfeito, vai ter imprevisibilidade e ele não volta. Então, eu estou dando os exemplos aqui, cortesia, cuidado, comodidade, mas você tem que definir suas 3 promessas de marca. Tá? 2 a 4, tá? Eu recomendo 3. As promessas de marca, as palavras que o cliente fala sobre você, pelo que você quer ser reconhecido por ele. Né? Então, outro exemplo aqui. O que você precisa fazer para garantir que a sua infraestrutura vai fazer o cliente sentir comodidade? Pode ser que você tem que ter uma loja com layout eficiente, com decoração orientativa, né? Que o cliente consegue achar as coisas ali com velocidade. Tá? Por exemplo, né? Aí você começa a definir o que? Princípios. Você vai definir de 6 a 12 princípios operacionais que vão nortear todos os seus processos. Tá? Até você ter o seu manual de operações, se você tiver checklists e princípios a serem seguidos, que todos da sua equipe conheçam bem esses princípios e basear neles, você já vai ter um norte sensacional. Tá? E essa matriz chama matriz de integração. Você integra as promessas de marcas com os componentes do sistema para definir os princípios operacionais. Vou até, quem tirar um print aqui, me marcar nos stories lá e me chamar no Insta pedindo aqui, eu mando um templatezinho para você fazer essa integração entre promessa de marca, componentes do sistema e definir os princípios operacionais. E ainda, né, para fechar, você pode usar o checklist para cumprir esses padrões, nessas práticas, esses princípios operacionais. Por exemplo, né, você cria um checklist para a loja organizada e vitrine arrumada, cria um checklist para a loja eficiente com decoração orientativa. Tá? Aí você junta une o útil ao agradável, né? Você vai garantir que um princípio fundamental está sendo cumprido. E aí, recapitulando, né, já caminhando para o fim aqui, como melhorar a qualidade de organização? Entenda a proposta de valor que o seu negócio tem, né? Você conhecer a expectativa do cliente, conhecer o cliente, tudo isso é óbvio, né? Isso aí faz parte do pacote. Está até na live 29 lá, depois você vai lá e ver. Mas entender a proposta de valor, mapear a cadeia de geração de valor, entender os pontos de controle e usar checklist nesse ponto de controle, criar checklists orientativos para cada
parte do trabalho, para cada etapa do trabalho, entender a sua promessa, né? O que deixa o cliente satisfeito, definir critérios para mensurar se está cumprindo essa promessa, né? Que são aqueles pelo que você quer ser reconhecido pelo seu cliente. Aí você integra os componentes do sistema com essa promessa de marca e define os princípios operacionais para nortear essa operação. Tá? Aí é a base. Aí com o tempo você vai documentando todo o trabalho feito e elabora um manual de operações. Isso aí vai te permitir o quê? Escalar o negócio, vai te permitir ter mais qualidade, vai te permitir um negócio mais organizado, mais controle, mais liberdade. Enfim, vai te permitir crescer. Você sair daquele negócio que você passa uma tarefa para o colaborador, ele faz errado, aí você fala, pô, ninguém faz na direita, aí você vai lá e faz, e fica preso na operação, e não cuida da estratégia, e o negócio não cresce. É uma bola de neve sem fim, uma espiral descendente. Isso aqui é um dos passos que vai te ajudar a quebrar esse ciclo vicioso e entrar num ciclo virtuoso. Tá? Aí você vai criar, testar, ver se as pessoas entenderam, ver se está cumprindo o objetivo, ver o que tem que melhorar, e vai, eternamente, corrigindo, treinando, testando, medindo, corrigindo, treinando, testando, medindo. E é isso. Isso é a lógica do processo, tá? Isso é a lógica do processo. A gente acabando aqui, vai ter um post lá no feed lá, Processo é Libertador. Vai lá, põe hashtag Processo Libertador, marca alguém que precisava ver essa live, que precisa melhorar o negócio e que nunca viu uma live de processo tão simples, tá? Sem complicar demais e dar essa partida rápida. Então é isso, né? Essa foi a live 33. Semana que vem, quinta-feira, às 20h47, a gente volta. Obrigado para quem ficou até o final aí. Obrigado para quem estava ao vivo. Obrigado para quem está vendo o replay também. E até a próxima. Valeu!